Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje é 24 de agosto de 2020, hoje é segunda-feira, tá? Então vamos estudar um pouquinho. Peguem seu material, o livro integrado, tá bom? E abram lá na página 69. O que nós vamos ver aí na página 69? Vamos dar continuidade à última parte da atividade que nós estamos estudando, que é sobre verbos, né? Então a gente está aprendendo um pouquinho sobre os verbos e vimos que o verbo ele varia de pessoa, número, tempo e modo, né? Então nós vimos essas 4 variações do verbo. Aí nós começamos a praticar a atividade. Agora vamos terminar um pouquinho na página 69. Nós temos aí a número 9, que diz assim: o texto abaixo é mais uma dica da mesma matéria. Complete as lacunas com os verbos entre parênteses no modo imperativo. Então, você vai ver quais são os verbos que estão entre a frase e você vai colocar esse verbo no imperativo, tá bom, gente? Número 10, nós temos uma tirinha aí. Você vai ler essa tirinha e depois você vai responder as seguintes perguntas. Letra A, B, C e D, tá bom? Leia com atenção as perguntas para você saber respondê-las. Muito bem. Antes da gente ir para o número 11, temos um quadro aí falando um pouquinho sobre o verbo. Verbos são palavras que se flexionam, modificam para mostrar as diferentes pessoas. Quem são as pessoas? Então, as pessoas, como a gente já viu na última aula, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Tanto no singular quanto no plural. Também os verbos se flexionam ou se modificam nos tempos, nos diferentes tempos, presente, passado, futuro. Também eles se flexionam em diferentes modos, pode ser indicativo, subjuntivo e imperativo. Exemplo: ando, fazem, eram, queria, etc. Então, se você ainda não lembra como é o verbo subjuntivo, indicativo, imperativo, volte na última aula anterior, gente, que nós fizemos lá na página 67. Aí você vai aqui nessa parte onde vai mostrar para você aqui, ó, modo do verbo, tá bom? Muito bem. Aí você vai responder a número 11. Complete cada frase com o verbo entre parênteses no tempo. No tempo. O que é o tempo, gente? Presente, passado, futuro. Então, você vai colocar como é que o verbo vai ficar, tá? Então, aqui você leia com atenção o começo da frase para você saber responder como esse verbo vai ficar, tá? Virando a página aí, nós temos a número 12. Siga o exemplo usando o imperativo afirmativo. O quadro vai dar uma dica para vocês de como é para você fazer tanto a letra A quanto a letra B. Olha só, ela fala só a verdade. Fale somente a verdade. Então, você vai ler a primeira frase e vai ficar bem fácil para você conseguir responder a segunda frase. A mesma coisa na letra B, tá bom, gente? 13. Leia estas dicas de como economizar água. Feche a torneira ao escovar os dentes. Não tome banhos demorados. Mantenha a válvula de descarga do vaso sanitário sempre regulada e não use o vaso como lixeira ou cinzeiro. Conserte os vazamentos o quanto antes. Nessas dicas aí, nós vimos que algumas palavras estão em negrito. Quais dessas recomendações você já segue? Aí isso é uma resposta pessoal, tá? Você coloca aí qual dessas você já pratica. Quais você pode passar a seguir? Letra C.
Em que modo estão conjugados os verbos em destaque? Você vai me dizer se esses verbos estão em qual modo. Mas que é isso, professora? O modo indicativo, subjuntivo, imperativo, ok? Letra D. Usando pelo menos um verbo nesse modo, crie mais uma dica de economia de água que crianças e jovens devem seguir. Então, você pode aí colocar uma dica nova, né? Uma quinta dica aí sobre economizar água, tá, gente? Muito bem. Terminada essa parte aí do verbo, né? Que a gente viu um pouquinho sobre a flexão que o verbo tem. Vamos falar um pouquinho sobre verbos terminados em rã e rão. Por quê? Vamos estudar um pouquinho. Observe a número 14, diz assim: leia as frases e responda. Os alunos apresentaram o trabalho na última sexta-feira. Se você for prestar atenção, o verbo apresentaram termina com AM no final, tá? Aí você vai responder a pergunta. Esse verbo está conjugado aí, ele está em que tempo? Presente, passado, futuro, tá bom? Letra B. Aí eu tenho a frase que diz assim: os alunos apresentarão o trabalho na sexta-feira que vem. Esse apresentarão termina com AOTIL. Você vai me dizer se ele está no presente, no passado ou no futuro, tá bom? Letra C. Você vai comparar as duas formas e vai me dizer qual é a diferença que existe entre apresentaram com AM no final e apresentaram com AOTIL no final, tá? Você vai me dizer qual é a diferença que existe entre essas duas palavras, entre esses dois verbos. 15. Complete os espaços com verbo entre parênteses. Eu tenho lá, gente, na letra A, dançar. Eu vou colocar esse dançar no passado. Letra B, apresentar. Vou colocar esse apresentar no futuro. Letra C, aplaudir, no passado. Letra D, cansar, no futuro. Então, leia qual é o modo em que vai ficar os verbos para você completar a frase da maneira que se pede. Bom? Terminado aí essa segunda parte, né, sobre o verbo, nós vamos lá agora para uso de tem e tem com acento. Você vai ver aí qual a diferença que existe entre esses dois. Acompanhe a leitura aí no quadro onde tem o cachorrinho, tá bom? Diz assim: tem sem acento é a terceira pessoa do singular do verbo ter. Tem com acento é a terceira pessoa do plural do verbo ter. Então, usamos tem tanto para o singular como tem com acento para o plural. Essa é a diferença no verbo ter, tá? Então, esse tem aí é o verbo ter. Então, ele pode ficar tanto no singular quanto no plural. Então, quando ele está no singular, ele está sem o acento. Quando ele está no plural, ele está com o acento circunflexo, ok? Temos uma tirinha aí, você vai ler essa tirinha, né? E depois você vai responder. Imagine que duas pessoas estivessem montadas no cavalo. Reescreva a fala do cavalo no terceiro quadrinho, tá? Então, você vai reescrever a fala do cavalo apenas, tá? Número 17. Complete as frases usando a maneira correta do verbo ter, tá? Então, você vai colocar aí, prestando atenção na frase. Se ela estiver no plural, então tem estará no plural. Se ela estiver no singular, então o tem vai estar no singular. Tá bom? Bom, gente, essa foi a nossa aula de língua portuguesa hoje. Eu espero que vocês consigam praticar essa atividade, tá? Então, até a próxima aula.